Smile and Learn! Uau! Quantas formigas! Você viu como elas trabalham em equipe? Mas... Ah! O que é isso? Ufa! Espero que estas não sejam carnívoras. Bom, hoje eu vim falar sobre um grupo de invertebrados, os artrópodes. Vocês conhecem este tipo de animais? Não? Não tem problema. Eu vou explicar para vocês. Os artrópodes são muito diferentes entre si, mas têm algumas características em comum. Eles têm um esqueleto externo, também chamado de exoesqueleto, que serve para proteger as partes moles. Alguns deles mudam de exoesqueleto várias vezes ao longo da vida, para poder crescer. Este processo se chama muda. Todos os artrópodes têm as patas articuladas, que servem para eles se moverem. Dependendo do número de patas que eles tiverem, os artrópodes se dividem em grupos diferentes. Os insetos, que têm 6 patas, como esta formiga. Os aracnídeos, que têm 8 patas, como esta aranha. Os crustáceos, que têm 10 patas, como este caranguejo. E os miriápodes, que têm mais de 10 patas, como esta centopeia. Os artrópodes podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os artrópodes. Os artrópodes são o grupo de animais mais numeroso. São aproximadamente 10 milhões de tipos diferentes no mundo todo. Impressionante! Vocês sabiam que tem uma espécie de formiga que pode levantar até 100 vezes o próprio peso? Isto seria como um ser humano levantando 4 carros. Incrível! Por hoje, ficamos por aqui. Até mais, amigos! Olá! Hoje vim falar com vocês sobre um dos animais mais interessantes, a abelha. Querem descobrir algumas coisas incríveis sobre as abelhas? Vamos lá! A abelha é um animal invertebrado, ou seja, não possui esqueleto interno. Pertence ao grupo dos insetos artrópodes e é herbívora, já que os seus principais alimentos são o pólen e o néctar das flores, além do mel que elas mesmas fabricam. Podemos encontrar abelhas em todas as áreas do planeta, embora geralmente vivam em bosques, hortas e jardins. As abelhas são muito pequenas. Podem medir entre 2 milímetros e 4 centímetros. Vocês sabiam que existem mais de 20 mil espécies diferentes de abelhas? As abelhas vivem em comunidades conhecidas como colmeias. São animais muito sociáveis. As colmeias são divididas em 3 grupos ou castas: a rainha, as operárias e os zangões. A abelha rainha é a maior e é a fêmea fértil, ou seja, é a única que põe ovos. As abelhas operárias são menores e inférteis e têm várias funções dentro da comunidade. Os zangões são as abelhas macho e sua principal função é fecundar a rainha. As abelhas operárias estão muito ocupadas. Elas têm muitas funções dentro da colmeia. Constroem o favo e o mantêm limpo. Colocam a comida nas diferentes células, cuidam dos filhotes e protegem sua comunidade de outras abelhas e vespas. Parece muito cansativo. Você já viu uma estrutura amarela como esta? Chama-se favo de mel e é uma construção feita de pequenas células de cera, onde as abelhas criam as suas larvas e onde fabricam o mel. Você já se perguntou como o mel é produzido? Primeiro, as abelhas coletam o pólen e o néctar das flores. Quando voltam para a colmeia, passam para outras abelhas que o mastigam até que ele perca a umidade e se transforme em mel, que fica armazenado nas células do favo. Como o mel ainda está um pouco úmido,
Elas o abanam com as asas para que ele seque e fique mais pegajoso. E você deve estar se perguntando, por que elas fazem mel? Bem, para comer, como nós. Você sabe quantos olhos as abelhas têm? Nem 2, nem 3, nem 4. Elas têm 5 olhos. Como as colmeias são lugares muito escuros, os diferentes tipos de olhos são muito úteis lá dentro. As abelhas também têm um super olfato e podem detectar cheiros a quilômetros de distância. As abelhas são uma espécie protegida porque sua atividade é essencial para a reprodução das plantas do planeta. À medida que se movem de flor em flor, em busca de alimento, também carregam e movem o pólen que as flores precisam para se reproduzir. Este processo muito importante para o qual elas contribuem é chamado de polinização. Além das abelhas, a polinização também pode ocorrer graças ao vento ou à água. É por isso que elas foram nomeadas nada mais nada menos que a espécie mais importante do planeta. Bem, vocês já aprenderam muitas coisas sobre esses animais interessantes. Com certeza, quando você se deparar com uma abelha, você não a verá com os mesmos olhos. Até logo! Olá! Hoje vim falar para vocês sobre um dos animais mais temidos por alguns humanos, a aranha. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre as aranhas? Vamos lá! A aranha é um animal invertebrado e pertence ao grupo dos artrópodes aracnídeos. As aranhas são carnívoras e seu tamanho depende muito da espécie. As maiores podem pesar até 200 gramas e medir 30 centímetros. Podemos encontrar aranhas em todos os habitats, das florestas aos desertos ou até mesmo nos polos. Existem mais de 45 mil espécies de aranhas no mundo. As tarântulas, as aranhas saltadoras, as caranguejeiras. Não podemos citar todas elas, levaria muito tempo. A maioria se alimenta de pequenos insetos como mosquitos, moscas e mariposas. Porém, tem algumas que comem até ratos. Eca! Ah, vocês sabiam que não faz muito tempo descobriram que existe uma espécie de aranha herbívora? E vocês sabiam que todas as aranhas têm 8 patas? Elas também têm muitos olhos, de 6 a 8. Algumas espécies veem apenas algumas cores e outras têm até visão ultravioleta. O corpo da maioria das aranhas é coberto de pelos. Em alguns casos, eles servem como mecanismo de defesa contra seus predadores mais comuns, como os morcegos e os lagartos. Além disso, os pelos nas extremidades das pernas as ajudam a se agarrar às superfícies. Por isso, elas conseguem andar nas paredes e até no teto. Vocês já viram isso? É uma teia de aranha. Graças às suas glândulas produtoras de seda, as aranhas podem criar essas redes, que usam para caçar suas presas. Parecem fios muito fraquinhos, mas na verdade são muito resistentes. Há quem diga que uma teia de aranha da grossura de um lápis poderia parar um avião em pleno voo. Uau! Vocês sabiam que as aranhas têm o sangue azul? Isso mesmo que você ouviu, azul. Nos humanos e em outros animais, o oxigênio está ligado a uma molécula que contém ferro e dá ao nosso sangue uma cor vermelha. No entanto, no caso das aranhas, a molécula tem cobre e deixa o sangue azulado. Que curioso! Como eu estava dizendo antes, podemos encontrar aranhas em qualquer lugar do mundo, embora o mais comum seja que elas vivam em espaços naturais como florestas, desertos e bosques. Mas vocês também podem vê-las nas cidades. Vocês já repararam que quase sempre, quando vemos uma aranha, ela está sozinha? A maioria das aranhas não vive em comunidade. As fêmeas cuidam dos seus filhotes quando nascem, mas tirando esse momento, costumam ser um animal solitário. Será que elas devem ficar entediadas? A maioria das aranhas vive apenas 1 ano,
Mas algumas espécies podem chegar a viver 10 anos. E as tarântulas, por exemplo, podem chegar a 30 anos. Vocês acham que as aranhas são tão perigosas quanto pensamos? É verdade que elas têm uma má reputação. Quase todas as espécies de aranhas produzem veneno, mas a maioria é inofensiva para os seres humanos e é difícil que elas nos piquem. É verdade que a picada de algumas espécies pode ser perigosa. Por isso, se vocês virem alguma, basta ter um pouco de cuidado, mas não é necessário machucá-la. Embora muitas pessoas tenham medo delas, as aranhas são muito importantes para o meio ambiente. Para começar, elas são predadores naturais e ajudam a eliminar algumas pragas de insetos como mariposas, percevejos e mosquitos. Bem, você já aprendeu algumas coisas sobre as aranhas. Cuidado para elas não picarem vocês. Até a próxima! Olá! Hoje eu vim falar sobre um dos animais mais coloridos do mundo, a borboleta. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre as borboletas? Vamos lá! As borboletas são animais invertebrados e pertencem ao grupo dos insetos. 99% das espécies de borboletas são herbívoras e se alimentam de folhas e néctar. Somente 1% das espécies são carnívoras e se alimentam de pequenos insetos. Existem mais de 24 mil espécies de borboletas no mundo, com características muito diferentes. Por isso, o seu peso pode variar de 5 miligramas a 12 gramas. E o seu comprimento pode variar de 3 milímetros a 30 centímetros. Você sabia que as asas das borboletas, na verdade, são transparentes? Vemos essas cores chamativas pois têm escamas muito finas que refletem a luz. Essas escamas também regulam a temperatura corporal delas. Que interessante! O ciclo de vida de uma borboleta tem 4 fases: ovo, larva, pupa ou crisálida e a fase adulta, ou ímago. As borboletas nascem de ovos e durante o primeiro período são larvas, também conhecidas como lagartas. Nesta etapa, precisam se nutrir para conseguir energia suficiente para poder crescer e construir a crisálida, uma estrutura onde as lagartas ficam fechadas e em repouso até saírem, já transformadas em adultas. É fascinante! Que asas mais lindas! O processo completo, de quando saem dos ovos até virarem adultas, se chama metamorfose. As borboletas podem voar muito rápido. Algumas podem chegar a 20 km por hora. É muito rápido para serem tão pequenas. E vocês acham que as patas servem só para caminhar? Não! Os receptores gustativos das borboletas ficam nas patas. Dessa forma, elas também servem para saber se algo é comestível. Acredita-se que o maior número de ovos que uma borboleta pode pôr de uma vez é 500, embora nem todos cheguem à idade adulta. E vocês sabiam que as borboletas vivem muito pouco? Em média, entre 2 e 4 semanas. As borboletas têm muitos predadores. Os principais são vespas, pássaros, sapos e libélulas. Mas elas têm sorte, pois não são fáceis de caçar. São muito coloridas e verdadeiras especialistas na arte da camuflagem. Muitas delas também têm a capacidade de se mimetizar, ou seja, elas são capazes de ficar da mesma cor que o ambiente ou imitarem outros organismos e passarem desapercebidas. Uau! Podemos encontrar borboletas em qualquer parte do mundo. Embora em zonas tropicais com climas quentes, existam mais espécies diferentes. As borboletas são muito importantes para o meio ambiente, porque ajudam na polinização, ou seja, transportam o pólen de uma flor para outra, colaborando com a reprodução das flores. Este processo é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Então, se você encontrar uma borboleta no seu caminho, deixe em paz. Você estará fazendo algo muito importante. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais coloridos e fascinantes.
Até a próxima! Já imaginou acordar um dia com asas? Algo assim? Bem, Smiley, isso é mais para brincar de se fantasiar. Hoje vamos descobrir um dos processos mais incríveis do mundo animal: a metamorfose. Em grego antigo, meta significa mudança e morfose significa forma. Você consegue imaginar do que se trata esse processo? Um animal que muda de forma. Isso mesmo! Vou te explicar o que é a metamorfose. Metamorfose. A metamorfose é o processo de transformação pelo qual alguns insetos e anfíbios passam para se tornarem adultos. A metamorfose tem 4 etapas, nas quais o ovo se transforma em larva, depois em pupa ou crisálida e, por último, em adulto. Para ser mais exata, esse processo é chamado de metamorfose completa, seguida por espécies como sapos ou borboletas. Em cada etapa, o animal muda de forma e até mesmo de habitat. É como se fossem várias versões de si mesmo em uma única vida. Cada espécie realiza esse processo de maneira diferente. Hoje veremos em profundidade como é a metamorfose das borboletas. Vamos ver como essa lagarta passa de rastejar a voar. Ovo. As borboletas depositam seus ovos sob as folhas. Deles nasce uma larva. Uma mini lagarta faminta. Larva. A larva é a forma que alguns animais têm logo após saírem do ovo. Nesta espécie, é conhecida como lagarta. Certamente você já viu alguma. A lagarta come e cresce sem parar. Em apenas algumas semanas, pode aumentar seu peso até 1000 vezes. Uau! Durante essa fase, ela muda de pele até 5 vezes. É como se trocasse de pijama. Pupa ou crisálida. Nesta fase, a lagarta pendura-se de cabeça para baixo e fecha-se em uma crisálida, que é uma espécie de cápsula protetora criada por ela mesma. Parece que está dormindo, mas por dentro seu corpo está mudando completamente. E quando está pronta, bum! Uma linda borboleta sai da crisálida, pronta para voar. Você sabia que as asas da borboleta já existiam no corpo da lagarta na forma de minúsculos sacos que não podem ser vistos? E vocês? Sabiam que a lagarta e a borboleta são o mesmo animal? Até breve, amigos! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.